Assim, Portugal já entrou credenciada ao título, na minha opinião. Principalmente depois daquela vitória contra a Espanha na Nations League, né, e do quarteto português no PSG. Assim, Portugal, e sem contar que é a melhor geração da história de Portugal, né? Eu brinco que sempre que tem um brasileiro muito bom, tem algum português muito bom. No caso, Pelé e Eusébio, no Ronaldo Fenômeno e Figo, por exemplo, e agora Neymar, Cristiano, Messi, Cristiano também. Mas assim, Portugal sempre teve um problema muito grande, né? Esse foi um problema que refletiu muito na Euro e refletiu ainda mais na Copa do Mundo, porque Portugal tinha jogadores bons, mas esses jogadores eram minoria. Por exemplo, o Benfica, por muito tempo, era a base da seleção de Portugal. E até um tempo isso foi muito bom. A Copa da Inglaterra é uma delas, né? Que foi quando o Eusébio foi a melhor Copa do Eusébio, e até hoje é uma das melhores, se não a melhor Copa da história de Portugal, né? Pelo menos até 2010, 2006, por aí vai. Então eu acho que é 2010 no caso, né? Que foi a primeira Copa do Cristiano. Então até a época do Cristiano, aquela foi a melhor época para Portugal. E Portugal nunca tinha ganhado Euro, nunca tinha ganhado Nations, nunca tinha ganhado nada até antes do Cristiano, né? Depois que o Cristiano entrou, Portugal jogou todas as Euros, ganhou uma, jogou todas as Nations e ganhou duas. E a Nations que é um campeonato importante para a Europa, porque é o segundo mais importante depois da Euro, e foi um campeonato criado para dar valor para os amistosos antes da convocação, né? Antes da. Não da convocação, mas da seleção para a Copa do Mundo, né? Mas você tem a figura do Cristiano Ronaldo, né? O campeão, o cara que ajudou o técnico na final. Ele estava lesionado, fez o curativo, ele teve que sair porque não dava mais para jogar com a lesão e foi para o banco e ajudou o técnico na estratégia. Ajudou o técnico a coordenar o time do lado de fora do campo. Então, para Portugal, o Cristiano é um herói, não tenha dúvida disso. Eu vi um vídeo, eu vi um produto ontem, eu acho, de um vídeo de uma portuguesa falando a história do Cristiano Ronaldo brevemente. E a história dele é de um herói para Portugal, dentro dos esportes. E Portugal quer ser grande na Copa do Mundo, quer ter a Copa do Mundo. É a única coisa que falta. Você pegar a história de Portugal, Portugal já ganhou guerra, Portugal já desbravou o mundo, Portugal já fez de tudo, menos ganhar a Copa do Mundo. Então, se ele ganhar a Copa do Mundo, assim, vai ser história para Portugal, e Portugal quer ganhar. E Portugal acredita na seleção do Cristiano. Essa, principalmente. Então, eu acho que a única coisa que falta para o Cristiano é a Copa, né? Ele já tem tudo, só falta a Copa. Então, se ele fizer isso por Portugal, vai ser algo histórico. E, na minha opinião, Portugal está entre as três maiores equipes que não ganharam a Copa do Mundo. Na minha opinião, é Holanda, Croácia e Portugal. São as três maiores equipes que nunca ganharam a Copa do Mundo. Mas a primeira Copa dele foi em 2006 com o Felipão. Com o Felipão, né, que levou ao quarto lugar da Copa da Alemanha, né, quando caiu nas semifinais diante da França, com o gol de pênalti, né, do Zidane, e acabou perdendo o terceiro lugar também para a Alemanha. Mas das demais, realmente, pode-se dizer que, sem dúvida nenhuma, a Copa que, para mim também, na minha opinião, ele despontou dessas 6 que ele participou foi 2018. Né? E foi um pecado, realmente, Portugal ter caído outra informação também aqui, Portugal caiu nas oitavas mesmo, contra o Uruguai. Foi nas oitavas. Foi nas oitavas.
de final contra o Uruguai. Olha, Rafinha, vou ser muito sincera. O auge da carreira, tanto do Cristiano quanto do Messi, são, assim, fenomenais. Eu acompanho os dois e tenho acompanhado até mais o Cristiano do que o Messi. As pessoas gostam muito de comparar a carreira dos dois. Ah, ele é melhor, ele faz isso, ele faz aquilo. Mas, sem dúvidas, o que o Júlio falou, eu assino embaixo. A mentalidade do Cristiano, os treinos dele, a dieta dele, ele tem um amadurecimento no mundo dos esportes do futebol que eu vejo que alguém pode até me corrigir mais experiente do que eu, mas eu vejo que nenhum outro jogador tem essa disciplina constante de cerradinho tá ali e fazer o dele. E é o que vocês comentaram, eu também concordo plenamente. Ele é um grande jogador, ele é um baita de um jogador. Independente se é o fim da carreira dele, se ele estivesse começando ou não, ele mostra que quando ele está em campo, ele brilha. Sozinho, em time, individualmente. Ele é muito bom, ele é um baita de um jogador. E eu realmente fiquei muito triste em 2018 com essa jogada que teve contra o Uruguai. Até porque, claro, a gente torce para a nossa seleção, mas é claro que a gente também não pode deixar de admirar outros jogadores de outras seleções ou de outros times, sem problema algum com isso. Somos muito maduros com isso, né? O futebol evoluiu muito nesse quesito e isso é muito legal, mas, enfim, é uma pena ele estar findando uma carreira, ele fala muito sobre isso, as pessoas ficam muito tristes, ai meu Deus, é a última Copa, Cristiano Ronaldo, a última Copa do Messi, a última Copa do Neymar, mas ele é um grande heróico, e o que o Júlio falou, assim, ele tem um ótimo desempenho. Eu não tenho o que falar mal do Cristiano, gente, de verdade. As pessoas gostam muito de detonar ele na internet, falam que ele não fez um gol, então cadê o desempenho dele? Cadê os treinos dele? Mas o jogo de hoje ele conseguiu calar a boca de muita gente e mostrou qual é a história dele. Independente se Portugal ganhar na seleção ou não, eu acho que as pessoas colocam um peso no Cristiano a mais, que a seleção depende dele para eles ganharem. E não, a seleção é composta por mais do que um jogador, são vários jogadores ali em campo, precisa ser trabalhado em time, precisa de uma estratégia junto com o técnico, precisa dos bastidores estarem envolvidos, precisa de treino, precisa de concentração, precisa de dieta, precisa de foco. São vários requisitos e pré-requisitos para você poder entrar numa Copa do Mundo e você tá ali pelo seu time, pela sua seleção, mostrando para o que precisa ser feito em campo. E assim como o Júlio falou, eu também acho que Portugal é uma das seleções favoritas. Muitas pessoas têm falado que uma das possíveis finais que possam acontecer é que Portugal esteja na final, é que França esteja na final e muitos outros palpites que as pessoas têm dado. Então, assim, torço muito por ele, de verdade, tenho um carinho enorme pelo jogador que ele é, pelo paizão que ele é, pelo maridão que ele é. Acompanho muito também a esposa dele. E são fenomenais, assim, tanto em campo quanto pessoalmente, eu acho eles incrível, a história dele maravilhosa, mas é claro, o coração brasileiro fala muito mais alto e torcendo para que a nossa seleção dê um baita de um show e que a gente consiga aí vencer todos esses rumores, independente se Neymar vai entrar em campo, independente se fulano de tal vai brilhar ou não, mas que a nossa seleção também venha ter um ótimo desempenho e uma ótima estratégia em campo.